capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, em que o sarmento da videira é mais que qualquer outro, ou do que o sarmento que está entre as árvores da floresta? Tomar-se-ia dele madeira para fazer algum trabalho? Ou dele se faria alguma estaca para se pendurar algumas vasilhas? Eis que é lançado no fogo para combustível. O fogo devora ambas as suas extremidades. E o meio dela também é queimado. Porventura serviria para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a videira entre as árvores da floresta, que tenho entregue ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E eu porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E eu farei a terra ficar desolada, porque eles cometeram grande transgressão, diz o Senhor Deus. Capítulo 15 vai falar sobre Jerusalém consumida pelo fogo. Grandes sinais haverá no juízo. E o juízo de Deus, ele é fogo consumidor. Quando Deus, ele quer provar alguém, quando Deus, ele quer usar alguém, o Senhor, ele lança no fogo. E o que é o fogo? O fogo é a adversidade. O fogo é a assolação. O fogo é grandes dores. O Senhor diz que Jerusalém será consumida porque muitos pecaram. O que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus são as nossas ações, o nosso comportamento. E quando nós entendemos que o Senhor chama Israel de uma terra inútil, quando o Senhor fala sobre a videira, nós entendemos que a videira simboliza um privilégio espiritual. Então, Israel, sendo a videira, tem que ter o privilégio de produzir frutos para Deus. E como uma videira não produz fruta, ela é cortada, ela é queimada. E muitas vezes nós precisamos compreender que a nossa essência está em Deus. E hoje nós podemos concluir que através do nosso sobrenome, nós podemos nos encontrar em Israel. O Senhor, ele tem classificado dois povos. O povo de Israel, que simboliza um privilégio espiritual, porque desde pequenos eles estudam a Bíblia. Desde pequenos eles fazem as suas orações, as suas rezas. Eles consagram a sua vida ao Senhor. Eles cumprem e zelam pelos mandamentos do Senhor. Mas quando o Senhor fala sobre consumir com fogo, o Senhor diz que é uma terra que Ele quer em santificação. Uma terra que produza frutos, é uma terra que se expande.
É uma terra que divulga, é uma terra que todos vão, a árvore se saciam. E quando Israel não tem frutos para oferecer, quando Israel se torna inútil, é quando ela para de dar frutos. E o que são frutos? Frutos é tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho cura, eu vou gerar para alguém cura. Se eu tenho libertação, eu vou gerar para alguém libertação. Se eu tenho adoração, eu vou gerar para alguém adoração. E o que nós precisamos é ser inspiradores. Quando nós somos inspiradores, nós compreendemos que a palavra de Deus, ela é gerada dentro de nós, para que muitos possam ouvir e receber a sua cura, receber a sua libertação, receber o seu chamado, o seu ministério. E como nós vamos compreender isso? Porque Jerusalém, sendo uma terra escolhida, precisa ser exemplo para nós. Israel precisa ser a noiva. Israel precisa ser lapidada, moldada, transformada, para que nós possamos olhar aquela terra e dizer: eu quero essa terra. Essa terra me inspira a adorar a Deus. Essa terra me inspira a orar mais, a jejuar mais. Essa terra me inspira a zelar pelos mandamentos, a cumprir todos os mandamentos do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos inspiração naquilo que nós fomos capacitados. Qual é a capacitação que Deus te deu? É na área da saúde, da medicina? É na área espiritual, na área de libertação, de cura, de intercessão? Qual é a área que Deus te entregou uma chave para você abrir as portas do mundo espiritual na vida de pessoas? Quando nós oramos por alguém, essa oração não volta vazia porque alguém vai orar por você. Quando nós ensinamos alguém, nós seremos ensinados porque não há palavra que volte vazia. Quando nós desejamos o bem para alguém, alguém deseja o bem para nós. Quando nós compartilhamos a palavra do Senhor, o reino dos céus se move ao nosso favor. E portas são abertas e bênçãos são alcançadas. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é transformadora. Aqueles que são servos do Altíssimo entendem e compreendem o poder dessa palavra. E por isso muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque a guerra espiritual é dentro de nós. A guerra espiritual é diante do nosso orgulho, diante da nossa vergonha, diante do nosso ego, diante de tudo aquilo que nos faz estar aprisionados. Mas é o Senhor quem escolhe as nossas vidas e nos capacita. Porque se fosse pela nossa mão, nós aqui não estaríamos. Jerusalém não estaria de pé se não fosse o Senhor lapidando, moldando. Muitos precisam voltar os olhos para Israel. E quando Deus ele quer mover o sobrenatural, o Senhor ele faz do jeito dele. Ele vem com juízo, ele vem com justiça, ele vem com guerras, ele vem e faz o que lhe apraz, porque a palavra de Deus é escrita por ele e não volta vazia. Tudo vai acabar, mas a palavra de Deus, ela não vai acabar, ela é eterna. Ela vai se cumprir. E nós precisamos compreender que a palavra de Deus é a fonte de vida que nós precisamos.
Porque a partir do momento que a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas, as nossas vidas são capacitadas pelo poder de Deus, pela grandeza do Senhor, porque a obra dele é perfeita, porque nós não conhecemos os seus mistérios, o seu agir, mas ele é eterno, ele é poderoso. E quantas vezes nós precisamos compreender que as transgressões provocam a ira do Senhor. As transgressões fazem com que Deus não responda às nossas orações. O que causa o pecado é a nossa falta de conhecimento, falta de vigilância, falta de discernimento, porque muitas vezes estamos sem forças, mas o Senhor é a nossa força. Muitas vezes estamos sem atitudes, mas o Senhor é a nossa ação, nossa atitude, Ele é tudo para nós. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele é. O que nos falta, Ele é. Se faltou seu pai, se faltou sua mãe, se faltou seu irmão, Ele é na sua vida. É Ele que te capacita, é Ele que te põe de pé, é Ele que te dá forças, mas para isso, você precisa se aproximar dEle. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. E viver o sobrenatural é viver em abundância, é viver em harmonia, é viver em alegria com a presença do Espírito Santo, porque se não fosse o Senhor, nós seríamos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, nós seríamos aniquilados. Porque o Senhor, Ele não se esquece da sua misericórdia. A ira dele se acende, mas ele perdoa os nossos pecados. Porque ele entregou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. E não há amor maior do que esse. Seu pai pode chamar, sua mãe pode chamar, seus parentes podem chamar, mas não há amor maior do que o amor de Deus. Porque o mundo espiritual, ele é real. E as nossas ações, elas produzem frutos para este mundo espiritual. E quando nós estamos com o mundo espiritual voltado ao tabernáculo santo do Senhor, voltado à presença do Senhor, nós estamos reverenciando o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é só aí que nós compreendemos o amor de Deus por nós. É quando lemos a palavra, é quando observamos a sua justiça. É aí que nós observamos o amor de Deus pelas nossas vidas, a misericórdia dele que é infinita. E quando nós entendemos que a justiça de Deus não poupou nem a terra de Israel, amada e escolhida por Deus, o que será das nações? Então precisamos nos preparar todos os dias. Precisamos nos capacitar dessa palavra para que em nosso coração possa produzir frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor proteja você de todos os perigos e te livre em todas as situações. E que essa palavra possa frutificar dentro de você. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.